Você já parou para pensar numa pergunta que quase ninguém faz? Se João Batista nasceu tão próximo da data de Jesus, praticamente na mesma época, como foi possível que Herodes, que mandou matar todos os recém-nascidos de Belém, não conseguiu colocar as mãos nele? Será que foi sorte, acaso? Ou existe um motivo maior, um plano secreto por trás dessa sobrevivência? Hoje, aqui no Virtude em Verso, vamos mergulhar nessa história intrigante, cheia de mistérios, profecias e proteção divina, para descobrir onde estava João Batista durante a matança dos inocentes e o que isso significa para a nossa fé. Prepare-se para um vídeo revelador. A história começa em um tempo sombrio, em que reis se sentiam ameaçados por profecias e não hesitavam em derramar sangue inocente. Herodes, rei da Judéia, ouvira rumores de que um menino havia nascido em Belém, um que seria chamado de Rei dos Judeus. Assustado com a possibilidade de perder seu trono, ele ordenou um ato brutal: que todos os meninos de até 2 anos fossem mortos. O episódio ficou conhecido como a Matança dos Inocentes e está descrito no Evangelho de Mateus 2:16-18. A ordem foi cruel, precisa e regional. Afetava Belém e seus arredores. A maioria das pessoas se concentra na fuga de José e Maria para o Egito, salvando o menino Jesus. Mas surge uma pergunta que ecoa no silêncio das Escrituras. E João Batista? Ele também era recém-nascido nessa época. Era primo de Jesus, tinha uma missão profética e, no entanto, sobreviveu. Como? Por que o texto bíblico guarda silêncio sobre isso? Teria sido protegido ou esquecido pela pena dos historiadores? João Batista não era um menino qualquer. Sua vinda ao mundo também foi cercada de sinais divinos. Um anjo apareceu ao seu pai, Zacarias, dentro do templo, anunciando que sua esposa, Isabel, estéril e avançada em idade, daria à luz um filho. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Lucas 1:14-15. O nascimento de João foi um milagre tão grande quanto o de Jesus. E o mais surpreendente, o anjo declarou que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre e que prepararia o caminho para o Senhor. Isso o colocaria profeticamente no centro dos planos divinos. Mas o tempo da sua infância coincide com o tempo do massacre dos inocentes. Isso significa que, por volta do mesmo período em que Jesus foi levado ao Egito para escapar da espada, João também estaria vulnerável. Então, por que ele não foi encontrado? Será que Herodes simplesmente não o alcançou? Ou há algo mais escondido nessa história? Para entender o que pode ter acontecido, precisamos voltar ao Evangelho de Lucas, que é o único a registrar com detalhes a infância de João Batista. Quando Maria, grávida de Jesus, visita Isabel, esta já está no 6º mês de gestação. Isso nos dá uma base cronológica. João nasceu aproximadamente 6 meses antes de Jesus. Lucas 1:36. Isso significa que, quando Herodes ordenou o massacre dos meninos de 2 anos para baixo, Mateus 2:16, João ainda era uma criança dentro da faixa etária da sentença de morte. No entanto, há um detalhe importante. Herodes não mandou matar todos os meninos da Judéia, mas apenas os de Belém e seus arredores. O versículo é claro: mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em todos os seus arredores. Mateus 2:16. João Batista não nasceu em Belém, e isso pode ser a primeira pista sólida sobre sua sobrevivência. Mas onde exatamente ele nasceu? O texto de Lucas nos dá outra pista essencial. Quando Maria vai visitar Isabel, o evangelista diz que ela foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Lucas 1:39. Embora o nome da cidade não seja mencionado diretamente, tradições antigas, inclusive católicas e ortodoxas, identificam essa cidade como Ein Karem, uma aldeia montanhosa a cerca de 7 quilômetros a oeste de Jerusalém. Isso coloca o local de nascimento de João fora da zona do massacre, que estava centrada em Belém
Belém, localizada ao sul de Jerusalém. A geografia, nesse caso, pode ter sido a primeira camada de proteção, mas mesmo que Em Carém não estivesse sob o foco direto da ordem de Herodes, ainda era território judeu. E o terror de Herodes não era exatamente limitado por compaixão ou exatidão. Ainda assim, João sobreviveu. E isso nos leva a um ponto ainda mais misterioso. Segundo Lucas, após o nascimento de João, ele desaparece da narrativa até sua vida adulta. E quando reaparece, está no deserto. Lucas encerra o relato da infância de João com uma frase tão breve quanto enigmática. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas 1:80. Essa informação nos abre espaço para várias interpretações. João teria sido levado ao deserto ainda na infância? Ou foi após certa idade que se isolou por conta própria, seguindo um chamado profético? O texto não especifica, mas se ele foi para o deserto ainda bebê ou criança pequena, isso indicaria que seus pais, Zacarias e Isabel, o esconderam ali deliberadamente, talvez por medo das consequências da ordem de Herodes. Seria essa uma fuga silenciosa, como a de José, Maria e Jesus para o Egito? A diferença é que, neste caso, a Bíblia não narra uma fuga miraculosa, mas sugere uma retirada voluntária para uma vida de isolamento. E é nesse ponto que começam a surgir teorias apócrifas, tradições orais e hipóteses levantadas por estudiosos da antiguidade. Algumas tradições cristãs primitivas, não registradas na Bíblia canônica, mas transmitidas por escritos apócrifos e relatos orais, sustentam que Isabel, ao saber da ordem de Herodes, fugiu com João para as montanhas. Uma dessas tradições diz que um anjo apareceu a Isabel avisando-a do perigo iminente. Em resposta, ela teria fugido com o menino e se escondido numa gruta no deserto. Uma versão armênia da história afirma que Isabel morreu pouco tempo depois e que João foi alimentado por um anjo até crescer. Outras versões sugerem que Zacarias, ao se recusar a revelar o paradeiro do filho aos soldados de Herodes, foi assassinado no templo. Essa versão se alinha com a tradição que liga Zacarias à passagem de Mateus 23:35, onde Jesus menciona o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, derramado entre o santuário e o altar. Embora essa identificação seja debatida, a história reforça a ideia de que a família de João enfrentou perseguição real e que a sobrevivência do menino não foi fruto do acaso, mas de uma providência escondida entre as sombras da história. A hipótese de que João Batista tenha crescido no deserto não apenas o salvou da espada de Herodes, como moldou sua missão profética. O deserto, nas Escrituras, não é apenas um lugar geográfico, é um espaço simbólico de encontro com Deus, de provações, isolamento e preparação. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus na sarça ardente. Foi no deserto que o povo de Israel foi purificado antes de entrar na terra prometida. E foi no deserto que João se fortaleceu em espírito. Quando ele finalmente surge pregando às multidões, é um homem marcado por esse ambiente severo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 43, citado em Mateus 3:3. O deserto não foi apenas refúgio, foi o ventre da sua vocação, sua fuga, se é que houve uma. Não foi covardia, mas plano. Enquanto Jesus era protegido no Egito, João era preparado no deserto. Dois destinos separados temporariamente, mas destinados a se cruzar. Ao reaparecer já adulto, João Batista não era apenas um profeta. Era a encarnação de uma antiga promessa. Sua aparência chamava a atenção. E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Marcos 1:6. Sua presença era selvagem, sua mensagem era direta e seu espírito indomável. Mas quem havia moldado esse homem do deserto? Não há relatos de mestres ou escolas. Não há registros de
educação formal, apenas a experiência com Deus, longe dos palácios e das cidades. O silêncio da Bíblia sobre seus primeiros anos é quase tão poderoso quanto as palavras que virão depois. Talvez esse silêncio seja proposital, como se dissesse, não importa onde ele esteve, mas sim quem ele se tornou. No entanto, para os olhos atentos, cada pista deixada nos evangelhos aponta para uma história maior. Uma criança escondida, pais que arriscaram tudo, um deserto que acolheu e forjou, e um destino, traçado desde antes do nascimento. O nascimento de João já havia sido cercado por mistério e profecia. O anjo Gabriel dissera a Zacarias que seu filho converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Lucas 1,16. E que iria adiante dele no espírito e virtude de Elias. Lucas 1,17. Isso não era apenas uma missão, era um chamado de proporções cósmicas. Por isso, sua sobrevivência à matança de Herodes parece mais que uma coincidência. Parece um ato intencional da providência divina. Se Jesus foi levado ao Egito para cumprir a profecia, do Egito chamei meu filho, Mateus 2,15, Oséias 11:1. João foi levado ao deserto para cumprir outra, a de uma voz que clama, isolada do mundo, mas essencial ao plano da redenção. O silêncio em torno de sua infância pode ser a marca de uma proteção sagrada. Afinal, não era apenas o Messias que deveria ser preservado, era também aquele que anunciaria sua chegada, o precursor, o arauto, o elo perdido entre os profetas do Antigo Testamento e o Cristo do Novo. Voltando ao contexto histórico, o reinado de Herodes era marcado por medo e violência. Ele era conhecido por sua paranoia e crueldade, chegando a matar membros da própria família para assegurar seu poder. A matança dos inocentes, como descrita em Mateus 2:16-18, foi apenas um dos atos terríveis que ilustram sua brutalidade. Por isso, a sobrevivência de João Batista não pode ser atribuída a mero acaso. Herodes tinha agentes para cumprir suas ordens, e sua intenção era eliminar qualquer ameaça potencial ao seu trono. Assim, o fato de João ter escapado indica que sua proteção foi mais que humana, foi divina. A Bíblia mostra que Deus age mesmo em meio à escuridão da história, preservando aqueles que são essenciais para seus planos. João Batista não era apenas um sobrevivente. Era um instrumento escolhido para preparar o caminho do Senhor. Um ponto importante a considerar é que o massacre ordenado por Herodes não atingiu toda a Judéia, mas foi especificamente direcionado a Belém, o lugar onde Jesus nasceu. O motivo dessa restrição geográfica é provável. Herodes focava onde supunha estar o recém-nascido rei rival, segundo a profecia dos magos que vieram do Oriente. Mateus 2:1-12. Já João Batista nasceu em uma família sacerdotal e em uma região diferente, possivelmente afastada do centro do poder de Herodes. Isso pode explicar parcialmente por que ele não foi alvo direto da matança. Além disso, a própria Isabel e Zacarias, por serem de linhagem sacerdotal, poderiam ter tido maior capacidade ou cuidado para esconder seu filho, protegendo-o de possíveis ameaças. Essa combinação de fatores geográficos, sociais e espirituais contribuiu para que João Batista sobrevivesse a esse período perigoso. Além das evidências bíblicas, é interessante observar que a missão de João Batista era justamente preparar o povo para a chegada de Jesus. Sua sobrevivência, então, tem um peso simbólico e teológico profundo. Como disse o próprio Jesus sobre João, em verdade, vos digo que, dentre os nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Mateus 11:11. João cumpriu seu papel com firmeza e coragem, denunciando pecados e chamando à conversão. Isso reforça a ideia de que ele foi guardado por Deus desde o ventre, protegido contra as forças que buscavam destruir o futuro Salvador e seu precursor. A Bíblia, ao deixar lacunas sobre os primeiros anos de João, parece destacar o mistério e a providência divina que cercaram sua infância. Outro aspecto importante que podemos analisar é o papel dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Zacarias, sacerdote do templo, era um homem piedoso e obediente às leis de Deus.
Lucas 1, 5, 6. Isabel, sua esposa, era da linhagem de Arão e também conhecida por sua retidão e fé. É possível imaginar que, diante da ameaça de Herodes, eles tomaram todas as precauções para proteger seu filho, afastando-se de locais vulneráveis e mantendo o menino em lugares seguros e isolados. O fato de João ter sido criado longe dos centros urbanos explica sua ligação com o deserto e seu estilo de vida simples e austero. Mais do que esconderijo físico, João foi preparado espiritualmente para sua missão única, vivendo em comunhão com Deus desde a infância. O contexto histórico também oferece pistas importantes. Herodes, apesar de seu poder, tinha um controle limitado sobre toda a região da Judéia e suas áreas montanhosas. Muitas famílias, especialmente as sacerdotais e nobres, tinham suas próprias redes de proteção e esconderijos. Além disso, o interior montanhoso da Judéia oferecia refúgio natural contra perseguições e ataques. João Batista cresceu em um ambiente rural, longe dos palácios e intrigas políticas. Esse afastamento geográfico, somado à providência divina, foi fundamental para sua sobrevivência. Assim, João não só escapou da morte física, mas também do ambiente corrupto e perigoso dos centros de poder, permitindo-lhe desenvolver sua vocação sem interferências externas. Outro ponto que não podemos deixar de destacar é o papel do Espírito Santo na vida de João Batista. Desde o ventre de Isabel, o texto bíblico enfatiza que João estava cheio do Espírito Santo. Lucas 1:15. Essa proteção espiritual foi crucial para sua formação e para sua missão. O Espírito Santo guiou não só seu caminho, mas também os passos de seus pais, ajudando-os a manter João seguro durante tempos tão perigosos. A presença divina é uma constante no relato de João. Ele não era um simples bebê que escapou por acaso, mas alguém cuidadosamente guardado para um propósito maior. Essa intervenção celestial reforça o significado de sua sobrevivência ao massacre de Herodes. Além disso, o próprio nascimento de João Batista foi precedido por uma série de sinais e eventos sobrenaturais que indicam sua importância única no plano divino. O anjo Gabriel visitou Zacarias no templo, algo raro e marcante. Lucas 1:11, 20. A incredulidade inicial de Zacarias e seu silêncio até o nascimento de João demonstram que aquela criança não era comum. Tudo parecia conspirar para que João fosse protegido desde antes de nascer. Quando finalmente veio ao mundo, foi recebido com alegria e reverência, e sua vida foi dedicada a preparar o caminho para Jesus, como profetizado. Esse cuidado especial parece a chave para entender por que, apesar da fúria de Herodes, João não foi eliminado. O episódio da matança dos inocentes em Belém não é mencionado em outros evangelhos além de Mateus, o que indica que o foco do relato é a proteção direta de Jesus. Já a história de João Batista, narrada principalmente em Lucas, foca mais em sua origem e preparação espiritual. Essa divisão nos relatos sugere que as narrativas foram construídas para enfatizar diferentes aspectos da história sagrada: a proteção do Messias e o preparo do precursor. João, portanto, surge quase como um personagem à parte, com seu próprio caminho de proteção, crescimento e missão. Isso reforça que ele esteve protegido não só fisicamente, mas também por uma narrativa que destaca seu papel profético singular. Outro ponto curioso é que a Bíblia não relata nenhum momento em que Herodes ou seus soldados tenham procurado João Batista. Isso pode indicar que ele não era considerado uma ameaça direta naquele momento, talvez por estar em um local afastado ou por não haver conhecimento público sobre seu nascimento. Ao contrário de Jesus, que nasceu em Belém e foi alvo direto da ira do rei, João cresceu longe do centro do poder, protegido pela providência
divina e pelo cuidado dos seus pais. Essa ausência de ameaça explícita nas Escrituras é um indicativo poderoso da maneira como Deus providenciou para que João cumprisse seu papel, sem ser interrompido por forças humanas. Finalmente, quando João Batista aparece na vida pública, ele está plenamente preparado para a sua missão. Ele prega arrependimento, batiza Jesus no Rio Jordão e anuncia o reino de Deus com autoridade. Sua sobrevivência ao massacre não foi apenas uma questão de sorte, mas parte de um plano maior. João é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, o último profeta que anuncia a chegada do Messias. A Bíblia destaca que ele veio para que se cumprisse toda a justiça, Mateus 3,15, e seu nascimento protegido garante que essa missão se cumprisse plenamente. Assim, a pergunta, onde estava João Batista durante a matança dos inocentes, nos leva a compreender a ação cuidadosa da providência divina para que o plano de salvação se realizasse sem obstáculos. Em resumo, embora Herodes tenha ordenado a matança dos recém-nascidos em Belém, João Batista sobreviveu graças a uma combinação de fatores. O local de seu nascimento fora da área afetada, a proteção e sabedoria de seus pais, a intervenção divina e seu isolamento no deserto. A Bíblia, ao deixar lacunas na narrativa, convida o leitor a refletir sobre a providência de Deus agindo nos bastidores da história. João não foi apenas salvo da espada, mas foi preparado para ser a voz que clama no deserto, o arauto do Messias. Sua sobrevivência é um testemunho do cuidado divino e do cumprimento das promessas sagradas. E sua história nos inspira a confiar que, mesmo em tempos de perigo, Deus guarda aqueles que têm um propósito em sua missão. E você, o que achou dessa história sobre onde estava João Batista durante a matança dos inocentes? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar para que mais pessoas possam refletir conosco. E se inscrever no canal Virtude em Verso para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para receber as notificações em primeira mão. E fique até o final, porque vou deixar aqui na tela duas opções especiais para você. À esquerda, um vídeo que explica o que a Bíblia realmente diz sobre dízimos e ofertas. E à direita, o vídeo mais recente do canal. Tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.